dia, minha galerinha do nono ano. Tudo bom com vocês, meus amores? Espero que sim, espero que estejam todos muito bem. Espero que tenham passado aí uma semana maravilhosa, né? Que tenham conseguido acompanhar as nossas atividades, as nossas aulas, né? Da nossa primeira semana aí de conteúdo do terceiro bimestre, tá bom? Então vamos lá, finalizando hoje a matéria do terceiro bimestre, nessa sexta-feira, sextou, ok? Nono ano. Então vamos lá prestar atenção no nosso conteúdo de história. Estamos hoje no capítulo da 9, da página 2 à página 17, da apostila 3, tá bom? E o assunto que nós vamos falar é sobre o populismo e a ditadura na América Latina. Então vamos lá. Bom, galerinha, nós encerramos o capítulo 8, né? Do segundo bimestre, falando um pouquinho, né? Falamos um pouquinho da Segunda Guerra Mundial, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Sobre o mundo após a Segunda Guerra Mundial. E uma das coisas, né, que o último capítulo aí do livro do segundo bimestre abordou foi justamente falar desse contexto histórico, né? Do mundo dividido entre o capitalismo e entre o socialismo, né? De quanto que os Estados Unidos despontou enquanto uma supremacia econômica, né? Fora do normal, das grandes disputas ideológicas com a Guerra Fria, né? E os movimentos totalitários, né? Que surgiram, né? Com o nazismo e com o fascismo. Então, junta-se a isso daí, né? Logo após esses movimentos, a gente vai ter também um movimento que vai seguir por toda a América Latina, inclusive no Brasil, a gente também vai ter esse tipo de movimento, que vai ser o populismo, tá? E os movimentos da ditadura. Bom, na história da América Latina, entre as décadas de 1930 e 80, é muito conturbada, né? É só assim, vocês são muito novinhos, mas o Brasil, né, desde a década de 30 até a década de 80, passou por períodos, né, de várias manifestações diferentes do período, né, do nosso governo. Nós tivemos aí, né, o período da ditadura militar, o período populista com a era Vargas, depois tivemos aí, né, em 84, uma democratização, né, que a gente vai ter aí com o governo de Tancredo Neves. Então vai ser uma série de movimentos políticos que vai acontecer no Brasil e também nesses países, ok? Bom, e aí a gente tem uma foto, né, que vai mostrar muito bem esse movimento que aconteceu na Argentina, né, com o movimento de Perón, né, que foi um dos líderes populistas aí que a gente tem tivemos aí na Argentina, ok? Mas ao mesmo tempo em que a gente tem um caráter populista, o que é um caráter populista? É quando surge um político que vai ser amado, vai ser idolatrado pela população, pela comunidade. Por quê? Porque ele geralmente utiliza, né, de meios não muito lícitos para poder chegar ao poder e tentar implementar atividades, atitudes que sejam benéficas à população. Só que nem sempre esse populismo ele acontece de maneira benéfica à população. Às vezes, para poder chegar ao poder e tomar, né, fazer um golpe de Estado, muitos líderes populistas implementaram, né, a violência, a censura, tá, a tortura, para poder chegar até onde eles queriam. E aí vocês podem ver, né, esse líder populista, por exemplo, na Argentina, aí, né, sendo vangloriado aí pela população, ele e a sua esposa. Bom, galerinha, durante a Guerra Fria, né, os Estados Unidos e a União Soviética buscaram aí vários aliados para poder conquistar aliados capitalistas e aliados socialistas. Nós falamos muito isso no último capítulo. Nós falamos, né, do movimento da doutrina Truman, né? Falamos aí do pacto, né, da OTAN, então, ou seja, do plano Marshall. São vários tipos de exemplos de ajudas econômicas que foram criadas por essas duas potências para conseguir aliados para suas ideologias capitalistas e socialistas. Bom, a América Latina, ela não ficou, né, fora desse contexto aí. Pelo contrário, ela também foi alvo dessa disputa ideológica entre esses dois países, né? Então, os países latino-americanos foram pressionados e influenciados em sua cultura, política e economia, né,
por essas duas potências, principalmente aí pelos Estados Unidos, que é muito próximo, porque faz parte do nosso continente. Porém, a União Soviética também não ficou atrás. Bom, a partir de 1930, as oligarquias, o que são as oligarquias? São aqueles políticos, né, que é onde o poder deles estava baseado na elite de grandes proprietários de fazenda, né, da agricultura. No Brasil, por exemplo, grandes cafeicultores, né, eram eles que delegavam a política no Brasil. A gente até vai ter um período aí conhecido como a política do café com leite, em que se alternavam no poder São Paulo e Minas Gerais, fazendo acordos políticos para poder se manterem na política. Então, essas oligarquias, né, cafeeiras e outros, né, políticos desse mesmo sentido, vão começar a perder um pouco, né, desse cenário aí de serem aclamados pela população, e começa a surgir, então, os chamados governos populistas, né, voltados para atender às necessidades do povo, ok? A gente sabe, né, que embora o movimento populista apresentasse características específicas conforme a realidade de cada país, havia aspectos que eram comuns a cada lugar. Então, o movimento populista que aconteceu aqui no Brasil não é o mesmo que se deu em Cuba, não é o mesmo que se deu na Argentina. Então, a gente vai encontrar características distintas. Mas, na sua maioria, o movimento populista ele está baseado nesses fatores que a tia colocou em destaque aí. Chefes de Estado, né, que são carismáticos e que possuem uma grande liderança popular, apoio de diferentes grupos da sociedade e do governo, geralmente grupos, né, que podem ser profissionais liberais, outros ligados à política, ou da própria elite, né, da agricultura local. O sentimento de extremo nacionalismo, o que a gente viu, por exemplo, nos movimentos, né, do fascismo e do nazismo, né, com aquele nacionalismo extremado do amor à pátria, e isso continua a se manifestar também no populismo. Valorização das classes populares e das suas reivindicações. Isso daí também é um carro-chefe aí do populismo, né? A maior parte dos líderes populistas, eles visavam essa valorização e ajudar, né, as classes mais pobres a conseguirem ter os seus direitos trabalhistas, de salário, de condição, né, de vida garantidos. E, por último, intensa propaganda política em benefício do governo, ou seja, né, vocês sabem que existe aquele ditado, a propaganda é a alma do negócio, e realmente era, né, porque eles conseguiam passar uma imagem de salvador da pátria para a população através da questão da propaganda, né, que eles conseguiam aí disseminar entre a população. Bom, galerinha, os líderes populistas garantiam o poder buscando atender aos interesses dos diferentes grupos sociais, ok? Bom, aí a gente vai falar um pouquinho do México, né? No México, a gente vai aí ter destaque, né, de Lázaro Cárdenas, que é considerado o principal líder populista do México. Ele liderou de 34 até mais ou menos 1940, e o seu governo foi marcado, né, com efeitos que ele queria suprir aí os efeitos causados pela crise de 1929. Como o México faz fronteira com os Estados Unidos, né, e a gente tinha aí, até hoje tem um grande fluxo migratório de pessoas que vão do México para os Estados Unidos para poder trabalhar e assim vice-versa, o desemprego, a falência, né, que foi ocasionada aí na crise de 1929, acabou atingindo também o México nesse período, né? Então o México vai ser aí atacado, né, por uma grande onda de desemprego, de êxodo rural, de queda nos preços dos produtos. Então o que ele faz? Para poder incentivar a economia, ele cria o plano sezenal, ou seja, com uma proposta de efetivar a participação do Estado na economia. Ou seja, aquelas características, né, que a gente viu no socialismo, né, onde o socialismo ele procurava ter muito bem fixado isso daí, a intervenção do Estado na economia. Ou seja, o Estado, né,
tendo e tomando conta de empresas estatais, que são empresas do governo, empregando as pessoas e pagando ela com receitas que vêm, né, do governo para que possa gerar economia. Então, isso vai ser muito bacana. Então, através dessas empresas estatais, ele consegue, né, modernizar e tirar o México da crise, né? Aos pouquinhos, ele consegue também fazer leis trabalhistas para garantir o trabalho dos trabalhadores, né, o direito dos trabalhadores, e que vai ser elaborada na Revolução Mexicana, ok? Bom, em 1971 vai se criar a Lei Federal do Trabalho, que vai garantir aí as jornadas de 8 horas, né, no trabalho do México, salário mínimo, descanso semanal remunerado, regulamentação das atividades consideradas insalubres. O que são atividades insalubres? São aquelas atividades realizadas por profissionais que colocam a sua vida em risco. Por exemplo, quem trabalha em empresa de produtos químicos, quem trabalha, por exemplo, na área da saúde, quem trabalha recolhendo lixo, né? Então, são atividades que a pessoa desenvolve, mas que ela corre o risco o tempo todo, tá? A partir de 1938, com a intenção de obter o apoio da burguesia, Cárdenas passou a incentivar a industrialização. Tomou também medidas para fortalecer o sistema bancário do país. Então, ele foi um excelente líder populista, né, que viu realmente as características da população e conseguiu criar estratégias aí através da indústria estatal para poder movimentar a economia do México, ok? Bom, na Argentina, o nosso destaque aí vai se dar, né, pelo governo de Juan Rodrigo Perón, e a sua esposa também, né, que vai ser muito famosa e vai também se destacar na política populista aí, né? Durante o governo de pós-guerra da Argentina, surgiu o caráter, né, populista chamado de peronismo, em razão do presidente, né, que era Perón. Chegou à presidência em 1946, eleito por um partido trabalhista e governou até 55 com amplo, né, apoio popular, principalmente da classe trabalhadora, porque ele também tinha suas características de defender os interesses trabalhistas nesse período, né? A principal característica, como a tia acabou de falar para vocês, do governo de Perón foi o trabalho, né? Então ele conseguiu colocar bastante pessoas da classe trabalhadora para poder trabalhar, atendeu com benefícios, criou várias estratégias, né? E ele desejava um governo independente de influências externas. Ou seja, mesmo o mundo estando dividido aí entre os blocos capitalistas e socialistas, ele procurava fazer o quê? Criar modelos estratégicos, né, para que a Argentina conseguisse caminhar com as próprias pernas, sem depender do apoio tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, ok? Bom, infelizmente o governo peronista vai ser marcado pelo autoritarismo, né, que é uma das características também de alguns governos populistas, principalmente contra a imprensa, contra a corte, contra as universidades, né, porque muitas pessoas às vezes viam esse lado, né, não tão bom aí do governo de Perón e criticavam. Então, por isso ele utilizou aí, né, do autoritarismo para tentar conseguir manter o seu governo em rédeas curtas, tá? A tia colocou aí para vocês como destaque, né, do governo peronista, a primeira-dama, Maria Eva Duarte Perón, tá? Que se destacou muito aí no governo, né, do seu marido, porque ela conseguia não só ser a primeira-dama, mas ela se destacava na questão, né, de auxiliar as famílias mais humildes, os descamisados, de conseguir fazer programas de assistência social, de ver com carinho o lado, né, da população mais carente. Então, ela foi uma primeira-dama muito atuante no governo peronista e mereceu aí, né, destaque aí no governo argentino, sendo considerada até símbolo, né, para a conquista do voto feminino na Argentina em 1951, ok? Bom, galerinha, e os governos da ditadura? A ditadura, né, como a gente aconteceu aqui no Brasil, ela tem um pouco, né, desse lado populista, porque os seus líderes, né, não deixavam de ter um pouco nessa ideologia da população, mas eram governos marcados, né, pela violência, pela agressão, pela repressão,
né? Então, tudo isso deixou caracterizado esse período da ditadura. Se vocês tiverem oportunidade, pesquisem um pouquinho no YouTube ou perguntem aos pais de vocês o que eles podem falar em relação ao período da ditadura militar no Brasil. Então, foi um período muito difícil. Nós tivemos muitas pessoas presas, tá? Pessoas que desapareceram porque o governo, além de prender, de matar, sumia e dava exílio para as pessoas, né? Tirava do Brasil e mandava para o exterior. Então também a gente vai ter aí esse período pós-guerra marcado por essas nações que vão aí aderir, né, aos governos da ditadura militar. Os governos da ditadura se caracterizam, como a tia falou, pelo uso da força, encerramento da liberdade de expressão, tá? Fim das liberdades individuais, né? Suspensão dos direitos constitucionais e pelo fortalecimento do poder executivo, que no caso vinha aí, né, do presidente, da comitiva administrativa aí do poder executivo. A maior parte, né, dos casos que se tem da ditadura militar na América Latina também vai ser Argentina, porque ela também passa pelo governo populista e ditador, o Chile, o Uruguai, Paraguai, Cuba, e o livro não coloca aí, mas Brasil também se destaca, né? Tanto no populismo, com Getúlio Vargas, como também no período da ditadura militar, também com Getúlio Vargas. É muito similar com o que vai acontecer, por exemplo, no governo de Perón, na Argentina. Perón, no início do seu governo, ele é aclamado como um líder populista, porém, o final do seu governo, ele encerra com uma ditadura militar muito acirrada e que traz aí o descontentamento de grande parte da população da Argentina. É o que o livro está falando aí, ó. Mesmo sem Perón no poder em 55, a Argentina permanecia num governo peronista. Alguns grupos radicais formaram uma guerrilha armada pedindo a volta do presidente e um deles era chamado de Montoneros, ok? Então, era governado por Perón, mas seguindo a característica da ditadura. No Chile, galerinha, a gente também vai ter alguns destaques, né? Porque o Chile aí vai ser o primeiro país latino-americano a eleger um presidente socialista, né? Nessa época aí, porque a União Soviética vinha influenciando com questões de dinheiro para ajudar, né, na reconstrução e na questão da economia. E vai se destacar aí o governo, né, de Allende, tá? Que vai intensificar o processo da reforma agrária, nacionalizar alguns setores da economia, promover a democratização da vida pública, ok? Então, a política que é adotada aí por Salvador Allende vai se destacar no Chile e vai trazer aí um período de grande, né, prosperidade. Porém, ele vai ter também alguns conflitos, né? A classe burguesa, né, que era a classe capitalista, era contra essas medidas socialistas, né? Porque a gente sabe que no modelo socialista não se pode ter indústrias que produzam capital privado, né? As indústrias são estatais, são do governo. Então, a classe burguesa não via, né, o governo aí de Salvador Allende com bons olhos, né? E as Forças Armadas, por incrível que pareça, também não. Bom, galerinha, no Uruguai a gente vai ter aí também o destaque, né, de um grande líder populista também e ditador que vai ser da guerrilha de Tupamaro, tá? Que vai empreender uma guerrilha contra o governo, realizando assaltos a bancos, né? E essa guerrilha armada vai pegar e vai distribuir o dinheiro e alimentos para a população mais pobre que estavam aí sem condições. Então, durante muito tempo, a gente vai ter aí também um líder populista assumindo o poder, tá? E ficando durante algum tempo dando com apoio da ditadura militar, segurando aí com mão firme aí a questão do país que também vivia um período de crise econômica, ok? O Paraguai vai viver um dos longos regimes militares do latino-americano, né? Através do general Alfred Storner, que vai assumir em 1954 com um golpe de Estado, tá? Ele vai se aliar aos Estados Unidos, que este vai propiciar, né, condições de desenvolvimento.
o presidente paraguaio vai ser acusado de simpatizante do nazismo e, após ter concedido asilo a vários líderes nazistas, né, o seu governo vai ser marcado por troca de favores e de períodos de agentes secretos e de represárias, ok? Porém, em 1989, ele vai ser deposto do poder e uma nova fase, né, de uma política aí do Paraguai vai se instaurar aí no governo, ok? Bom, meus amores, a gente vai falar agora rapidamente um pouquinho de Cuba, né, que até hoje é um país aí com características socialistas. Cuba, durante muitos anos, né, vai ficar sobre o poder e o governo de Fulgêncio Batista, que vai desenvolver aí uma série de medidas, né, com os Estados Unidos para tentar promover, como é que eu posso dizer assim, o desenvolvimento econômico. Porém, isso aí vai cair por terra, né? Vai aí surgir a figura de Fidel Castro, né, de Che Guevara, que vão estabelecer uma nova guerrilha, e essa equipe aí também vão pegar e vão instituir um governo, né, populista aí, onde Fidel Castro vai assumir o poder durante muitos anos de Cuba, apoiado aí, né, por Che Guevara, que se torna também um dos líderes, né, que vai buscar melhorias de condições de vida, principalmente para a população mais pobre e sem condição. Então ele vai assumir o poder, Fidel Castro, e fica durante um bom tempo, até que ele fica doente, e depois o seu irmão vai e assume o poder. Aí a tia colocou essa foto de Cuba, muito interessante, né? Essa foto aí mostra, né, que Cuba é tomado de carros antigos até hoje, né? Porque devido ao o seu corte de relacionamento com os Estados Unidos, Cuba não renovou a sua frota de automóveis e permanece até hoje parada no tempo, né? Com os carros da década de 50, 60 ainda transitando, né? E sendo útil para o transporte da população ainda lá em Cuba, ok? Durante o governo de Barack Obama, tentaram aí uma aproximação, né, de Cuba e dos Estados Unidos para tentar aí uma ajuda econômica, né? Com o irmão de Fidel Castro, Raul Castro, né, que vai tentar aí ter o apoio dele e começar a instituir um regime socialista, porém com algumas entradas capitalistas para tentar fazer com que a economia de Cuba voltasse a se desenvolver, porque o grande carro-chefe da economia cubana é o turismo, que se destaca até hoje, ok? Bom, meus amores, a tia tá deixando as atividades aí para vocês fazerem. Espero que vocês façam as atividades que a tia marcou. Se tiver alguma atividade que a tia não tenha marcado, não façam, tá? Que nós vamos fazer depois, num outro momento, quando a gente estiver junto, ok? Qualquer dúvida, eu peço que vocês aí entrem no canal Tirar Dúvidas aí da escola, ok? Um bom final de semana. Aproveitem muito bem a sexta-feira de vocês, tá bom? Beijo no coração, nono ano. Bye, bye.